Fala, meu povo, 6:05 da tarde, é isso, 6:06 agora, quando começo a gravar esse episódio. E como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero em Deus que sim. E vamos nós, né? Vamos começar aí mais um dia. Começar não, né? Na verdade, assim, começar aqui nas gravações mais um dia. Por quê? Justamente porque durante o dia estive eu assim com muita aula para ministrar. Para quem não sabe, estou escrevendo um livro na área da teologia também, porque assim, não sei se eu disse a vocês, também não preciso dizer, sempre fui bissexual e sempre gostei mais de homem do que de mulher. E de boa até. E por que eu tô falando isso? Porque eu vou mostrar dentro do livro que eu estou escrevendo que Deus nos ama porque, em primeiro lugar, a essência de Deus é o amor. Então, assim, antes de qualquer coisa, mas nossa, antes de qualquer coisa, antes do que você imaginar, a essência de Deus é o amor. E sendo assim, a gente tem que entender que Deus nos ama, claro, Ele não quer a nossa promiscuidade. Isso Ele não quer mesmo, isso eu falo, acho que desde quando eu era pequenininho e depois que eu estudei teologia também, eu aprendi a entender isso. Então assim, Deus não busca, Deus não faz acepção de pessoas, Deus nos ama, Deus nos respeita, Deus nos quer bem e, enfim, a vida é assim, né? A vida é assim que funciona. E por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente, já ao longo da minha vida, muita gente já disse: mas você é gay e Deus vai te mandar para o inferno. E assim, isso sempre, desde muito pequenininho, sempre me incomodou. Nunca me tirou da igreja, mas sempre me incomodou. Sempre. E por que eu estou dizendo isso também? Porque eu nunca, assim, me incomodou, mas eu nunca deixei de viver. Tanto que namorei mulher, namorei homem, de boa, sem problema nenhum. E de coração. Nunca tive problema com relação a isso. Namorei o meu xará, o Fábio, foi meu primeiro namorado oficial. E, assim, já para ele eu já disse naquela ocasião, quando eu namorei homem, que eu gostava de mulher também, mas enfim. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso apenas para clarear a história que eu estou escrevendo esse livro, justamente para mostrar que Deus nos ama, Deus não quer a promiscuidade, isso jamais. O que Deus quer é que nós sejamos gente. Mas isso depois eu explico melhor dentro do livro, mostro para vocês entenderem o que eu estou falando. Porque não adianta ficar aqui blá blá, senão não adianta depois lá na frente você ler o livro quando estiver pronto. Muito bem, e assim, aí eu dei aula eu tive que dar aula pro cursinho que eu dou aula, enfim, para concursos públicos, e faço com amor, amo dar aula, amo fazer esse trabalho de ajudar os meninos a conquistarem aí as suas vagas, as suas carreiras, né? Assim, o sucesso profissional. E também estou escrevendo, né, esse livro, e esperando em Deus que Deus me dê força para que eu possa mostrar que, infelizmente, nós temos um monte de estagiários de Deus que, assim, acham que são mais que Deus. A essência de Deus é amor, e tem o povo que gosta de apontar o dedo e falar, porque não pode, blá, blá, blá. Enfim, tá. E aí depois fui para academia e voltei agora, fui fazer os meus aeróbicos e voltei agora há pouco, tô de boa agora em casa. Daqui a pouco tenho que tomar banho e ir lá pro estúdio fazer um showtime de quinta. E enfim, lá no siquebrasil.com vocês podem ouvir, quem quiser, claro. É o site oficial.
E é isso. E assim, deixa eu só alertar uma coisa. Por favor, não fiquem mais chipando coisa que não dá certo, velho. Que nem, eu tenho que dar nome aos bois. Quando eu escutei o Pedro falar pro Marcel que, assim, fala, ele é viado procurando macho, eu já expliquei aqui 80 zilhões de vezes. Eu, assim, não procuro ninguém, não dou em cima de ninguém, não corro atrás de ninguém. Assim, acho que o sentimento, quando existe, tem que ser uma via de mão dupla. Mas depois que eu vi isso, pra mim acabou, velho. Acabou a parte de academia com aquelas duas derrapadas que eu dei. Pedro e Rodrigo de academia. Rodrigo, tudo bem, não tem nada a ver com peixe, mas assim, é melhor eu voltar para aquilo que eu sempre disse. Academia não. Nada, nada, nada. Assim, eu sei bem o que eu quero viver na minha vida. Eu não posso exigir que todo mundo queira viver o mesmo que eu. Isso jamais. Isso é burrice. Mas eu posso sim procurar quem queira viver o mesmo que eu. Isso continuo fazendo. E eu tô dizendo isso porque eu tava lendo alguns e-mails aqui pelo celular antes de gravar isso, e ainda tem gente batendo na mesma tecla. Ah, eu ouvi você no podcast, blá, 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 mas não acredito que você não quer mais saber do Pedro, do Rodrigo, blá, 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 blá. Então assim, gente, vamos combinar, não fica chipando. Porque assim, cada um tem o seu sentimento. Eu tenho o meu sentimento, como o Pedro tem o dele, enfim, o Rodrigo tem o dele. Cada um tem o seu sentimento, sua maneira de ser, de pensar, de agir. Então, assim, queiram me perdoar, mas assim, às vezes eu tenho que voltar a bater na mesma tecla. Parece idiotice minha, mas não é idiotice não. É que, infelizmente, assim, o povo fica nessa. Quem manda mensagem, mas você tem que ficar com o Rodrigo, tem que ficar com o Pedro. Não tenho que ficar, velho. Não tem. Assim, nesse ponto eu sempre fui muito bem resolvido. Muito bem tranquilo, muito bem resolvido, muito bem decidido, muito bem tranquilo com relação a isso, desde muito pequenininho. E assim, eu não tô pra criar caso, nada disso. Mas vez ou outra eu preciso falar com vocês e preciso explicar. Porque vocês batem sempre na mesma tecla. E assim, nada contra, enfim, cada um tem aí a sua torcida, eu gosto que vocês me ouvem, né? Vocês mandam mensagem, vocês, enfim, junto comigo, vocês participam, vamos chamar assim, junto comigo dessa minha história de vida. Então, assim, é muito show, de coração, do fundo do coração eu agradeço. Mas vamos combinar. O Pedro, depois do que ele falou, pra mim chega. Ele pode ser o cara mais lindo do mundo, pra mim ele não é mais lindo do mundo, mas ele é bonito, fato. Pra mim eu acho ele bonito, ponto final. O Rodrigo, eu acho ele bonito também, ponto final. Mas assim, não é pra mim. Então assim, quem me segue há mais tempo dentro de um contexto sabe do que eu estou falando. Por quê? Porque ao longo do outro podcast que eu tinha e deste que já vai fazer 2 anos e meio, vocês sabem que assim eu sou muito bem resolvido, eu sei bem o que eu quero viver na minha vida, não posso forçar nada para ninguém. E, enfim, me irrita, nossa, mas me tira até a simetria. Ler umas mensagens do tipo: não sinto firmeza naquilo que você está escrevendo, não acho que seja isso, pensa direito, a sua felicidade está em tal, a sua felicidade está não sei aonde, sua felicidade está ali. Desculpa, queiram me perdoar, assim, tudo bem, respeito, acredito que vocês fazem isso assim com muita alegria, muita tranquilidade, sem querer ofender, né? Mas é chato que eu vou ler os e-mails, vou ler as mensagens, vou ler os WhatsApps e tem sempre aquela coisa: por que o Pedro? Por que o Rodrigo? Por que a academia? Então assim, vamos combinar? Vamos.
O Pedro, para mim, continua sendo bonito, ponto final, e o Rodrigo bonito, ponto final, como já falei. Mas, assim, para mim, primeiro, depois do que eu ouvi o Pedro falar com o Marcel, e, enfim, eu ouvi o Marcel querer brincar, por isso que eu estou esperando com alegria a parte da pesquisa de satisfação. Isso vai chegar um dia, e aí eu coloco isso no papel. E assim, não rola, velho, não rola. Ah, mas aí que nem já uma mensagem que eu já li agora alguns minutos atrás, a pessoa dizia: mas vai que ele falou isso só porque ele não sabe como chegar até você. Tá, mas vai querer destruir a imagem de uma pessoa assim? Então, assim, desculpa, vocês querem destruir, vocês destroem, mas não assim. Não é dessa maneira que se destrói a imagem de um ser humano. Mas tá valendo, até aí cada um pensa o que quiser. Pra mim, assim, isso doeu, porque, claro que doeu, não tenha dúvida, porque até então a gente gosta da pessoa e ouve a pessoa falar isso. Desculpa, pra mim, eu sou muito de boa, muito tranquilo, como falei, não vou correr atrás de ninguém, mas eu sou muito de boa e ponto final. E, enfim, deixa ele pensar o que ele quiser. Só que assim, comigo não vira, velho. Não dá, não tem como. Mas e se ele é casado? Eu estou citando a situação de que, imaginando que ele seja solteiro, imaginando que ele não tenha ninguém, imaginando que ele esteja livre, leve e solto, já é uma pessoa que, pra mim, tá fora de cogitação. Tá? Porque assim, quem fala mal, desculpa, assim, não vale. E é de academia, não vale duas vezes porque pra mim não dá. Então assim, deixando isso já bem claro. E de novo, porque como eu li muito e-mail, muita mensagem, nossa, muito recado, me chipando com o Pedro, com o Pedro especialmente. Não dá, velho, não dá, vamos combinar. Já disse, já repito e vou repetir de novo. Não tem mais ninguém de academia aqui neste podcast. Isso é uma certeza matemática absoluta. Mas eu voltei a falar porque, infelizmente, não teve jeito. Tem muita mensagem, eu não estou respondendo mais, estou lendo, mas não estou respondendo. Tudo que diz respeito a Pedro e tudo que diz respeito a Rodrigo, não estou respondendo mais, não mesmo. Tudo bem que, assim, das mensagens que eu não respondo, 70% dizem de Pedro, 30% dizem de Rodrigo. Então, assim, desculpa, não respondo. E não adianta mandar e-mail de novo dizendo: você leu meu e-mail, você vai responder? Responde para mim, por favor. Se você mandou algum tipo de mensagem dizendo Fábio e Pedro, Fábio tem que namorar com Pedro, Pedro tem que namorar com o Fábio, desculpa, velho, desculpa, não vou, mas nem responder. Então, assim, tem quase 2.800.000 pessoas que já passaram pelo podcast. Então, assim, vale o recado, vale o alerta, tudo bem? E é isso, acho que falei até demais, mas deixei isso bem claro, bem tranquilo, bem explicadinho nos mínimos detalhes, para que não haja nenhum mal entendido, porque assim, eu sou da mesma ideia que o Clodovil Hernandes tinha. Se você, vamos dizer assim, se você gosta da pessoa, o sentimento tem que ser duplo, de via de mão dupla. Eu posso gostar, mas enfim, eu não corro atrás de... Aliás, eu nunca corri mesmo atrás de ninguém e não vou correr mesmo, tá? Só para deixar isso claro. E que mais? Aí também tem o menino do Pet Shop. O menino do Pet Shop, sim, continua sendo meu crush. Acho ele perfeitíssimo. Acho ele um carinha, assim, sei lá, perfeito. Namoraria, ficaria, enfim,
enfim, ficaria muito com ele, como diz meu primo, alemão do pet shop. Mas sou muito, 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 muito sossegado com relação a isso. Então, assim, como eu não corro atrás e eu não sei como anda a situação, tipo, não sei se ele é casado, solteiro, enrolado, não sei se ele gosta de homem, se não gosta, não sei nada da vida dele. Eu sei que ele é bonitinho, ponto final. Sei que ele seria o homem certo pra mim, ponto final. Mas eu não tô pra criar confusão, não tô pra destruir relacionamento de ninguém. Isso de jeito nenhum, nunca. Então, sei lá, acho que é isso que tá faltando. E é isso, acho que eu já falei demais, mas eu precisava expor tudo isso, porque pelo que eu tô lendo aqui, vocês estão me shippando muito com a galera da academia. E de academia eu tô fora, velho. Tô fora, forissimamente fora. Mas muito fora. Muito mesmo. Não quero saber, não quero nem, nossa. Ainda depois que depois que eu ouvi do Pedro falando lá com o Marcel, tô dando nome aos bois, pra vocês terem noção do que é a história. Eu não tô pra aguentar criancice. E respondendo, não lembro se é a Renata ou Rafaela, desculpa, não lembro se é Renata ou Rafaela, lembro só que é de Paraná, que me mandou um e-mail dizendo que assim, ele estava querendo apenas um jeito de chamar atenção para dizer assim, para o coração dele que ele não quer saber de você, mas no fundo ele quer saber de você, blá, 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 blá. Então, assim, do fundo do coração. Eu, por exemplo, se eu não quero saber de alguém, eu não vou criar caveira da pessoa, mas não vou mesmo. Simplesmente destruo a imagem dela do coração, ponto final. É isso. Então, assim, desculpa, não sei se é a Rafaela, não sei se é a Renata, não me lembro de cabeça, sei que é do Paraná. E assim, agradeço pela mensagem, pelo e-mail, na verdade, e, assim, respondo dizendo desculpa, mas, assim, sei lá, eu não vou chegar para um terceiro e, sei lá, falar, olha, sei lá, o Joãozinho é gay, nossa, o Joãozinho tem um jeitinho esquisito. Não, pra mim pouco importa. Que nem eu já tive que dar um puxão de orelha no meu querido amigo e personal trainer, o Maurão, porque o Maurão tava tentando me empurrar pro Pedro há um tempo atrás. Como assim? Cada 10 palavras que ele falava, em algumas aulas, de 10 palavras, 6 eram Pedro. Porque olha o Pedrinho, olha o Pedro, olha lá o Pedro de novo. Aí tive que dar um stop do tipo, pô, Mauro, vamos lá, vamos fazer aqui, vamos lá, deixa o cara lá. Pronto, eu não vou nunca expor minha vida pessoal pra ninguém assim. Coloco aqui, ótimo, pra quem tá comigo aqui, ok. Mas na vida real, isso de jeito nenhum. Eu não sou de ficar expondo, espalhando minha vida pessoal pra ninguém, não. E é isso, sei lá, acho que eu já falei até demais hoje. Mas eu precisava expor tudo isso, porque, assim, cada vez que eu paro para ler e-mail ou mensagem, tem uma penca de gente me shippando. Porque tem que ir juntando meu nome com o nome do Pedro. 70% das pessoas, meu nome com o nome do Pedro. Outros 30%, meu nome com o nome do Rodrigo. Então, assim, desculpa, gente. Nada contra, mas já de academia eu tenho que viver aquilo que eu já disse desde sempre. Especialmente depois do que eu ouvi lá na academia aquele dia. Ouvi baixo, mas ouvi direitinho porque ouvi, vamos dizer assim, de uma maneira audível que eu tinha que ouvir. Então, para mim, chega. Isso, para mim, basta. Então, só esclarecendo de novo. Pedro, Rodrigo e, sei lá, qualquer pessoa que eventualmente fosse ou trabalhasse em academia, não vai virar, velho. Mas não vai virar mesmo.
Que nem, por exemplo, falei ontem no programa de rádio, quem ouviu sabe, passei a receber mensagem de novo no WhatsApp do meu ex-namorado de 200 anos atrás, do Ivan, que eu namorei em 2012. E aí que assim, o Ivan tinha meu número ainda e eu nem tinha mais. Bem a música da Luca. Eu já nem lembro seu nome, seu telefone. Eu fiz questão de apagar. Eu fiz mesmo. E é isso. Chega. Ainda recebo mensagem que ele também é da área da educação física hoje. Ele é professor de academia. Então, assim, já não volto porque é isso. E volto menos ainda porque tá em academia. Ah, mas isso é um preconceito besta. Sei lá, cada um tem um perfil e pra mim eu não gosto, sei lá, não acho legal quem trabalha em academia. Ah, mas Fábio, eu trabalho em academia. Ok, veja, case-se com alguém que trabalha em academia, que vocês vão se entender muito melhor. Muito, muito, muito melhor. Eu hoje em dia entro em academia, faço os meus exercícios e saio correndo, mas faço os exercícios porque tá me fazendo muito bem para a saúde e, enfim, 33 quilos já se foram, como falei ontem, inclusive também lá no programa, e assim, que se vão, que se extinga, que sumam mais e mais e mais quilos, muitos quilos mais. E é isso, pronto, chega, falei demais já, mas respondi as várias mensagens de uma vez só, repetindo, não vou responder particular, tá? Não vou mesmo. Tenho lido e apagado tudo, essa questão de academia. Então assim, vou para academia, faço os meus exercícios, não olho para ninguém, não me interessa ninguém de academia e caio fora urgentíssimo. Ah, mesmo gostando? Eu já gostei, hoje em dia eu tô de boa, tá? Tô bem de boa. E, sei lá, quem falou aquilo que eu ouvi, pra mim, eu, assim, tentando talvez denegrir ou destruir a minha imagem, eu já destruí a imagem dele há mais tempo. Assim, são as dores e as delícias de ser canceriano e de ter vivido desde muito pequeno essa trajetória meio imbecil de, sei lá, de ter gostado de gente igual a mim, de gostar de cara, de gostar de mulher, tudo bem, mas de gostar de cara tem um lado mais pesado da história, infelizmente. É isso, chega, vai, nem sei quanto tempo eu tô aqui, 23 minutos já. E agradeço a todos que sempre ouvem. Opa, desculpem, bati no queixo. Agradeço a você que sempre me ouve, que sempre está por aqui. Agradeço a todos vocês pelo respeito que vocês têm para comigo, independente da mensagem, porque assim, as mensagens de shipação ou de não shipação também são todas mensagens bem-vindas e todas respeitosas, o que eu agradeço muito. E mais tarde lá no programa, hoje 9h30, 9h30 da noite, agora que horas são 6h29, a gente se fala mais tarde lá no nosso showtime de quinta, no sicbrasil.com, dá para ouvir. E é isso, beijo carinhoso para todo mundo, um beijo especial pro meu crush lá do Pet Shop, que eu sempre vou achar aquele cara perfeitíssimo para ser meu crush, enfim, para ser mais até do que um mísero crush, mas assim, eu nunca vou forçar nada, nunca vou correr atrás, ixi, eu sou muito de boa. E assim, por que não corre atrás? Vai perder a chance, porque eu acho que às vezes um olhar pode falar muito mais do que 1000 palavras. E assim, eu tenho que perceber que a recíproca pode ser verdadeira, não necessariamente assim, ele vai lá e vai conversar e vão sair os dois felizes e contentes. Não, assim, mas trocar uma ideia e dali a gente percebe qual é o caminho que a gente leva.
qual é o caminho que a gente vai traçar. É isso, gente. Chega. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Logo mais eu tô no siquebrasil.com. Um beijo especial pro meu crush. Um beijo a você que tá aí do outro lado aí no seu aparelho. Um abraço por trás para quem curte. Um abraço normal para quem curte também. E logo mais pode ser que eu ainda volte hoje. Beleza? Até mais.